dia, meus irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos dar continuidade a essa série, de exposição do livro de Coríntios. Vou ler na versão Almeida, século 21. Se você quiser só ouvir, e se a sua tradição for bastante diferente da minha, só ouça. Diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Estive convosco na fraqueza, em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-se a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, damos graças por Jesus, por este culto, por tudo que o Senhor fez por nós ao nos trazer aqui nessa manhã. Nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome com cânticos, nosso coração se enche de alegria profunda porque reconhecemos a tua graça distribuída entre nós. Tudo aqui é para ti, Senhor. E nesse momento em que vamos ouvir a tua palavra, que ela venha direto da tua boca. Que eu não seja empecilho, Senhor, que não haja nenhum ruído, nenhuma trava que impossibilite que o teu Espírito fale aos meus irmãos nessa manhã. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu perguntei inclusive ao Rangel aqui, ao pastor Tiago, se pregaríamos todo o capítulo ou só os versos iniciais. Como esse é um capítulo chave para a gente compreender tudo que Paulo vai dizer a seguir, porque parece que aqui acontece Paulo dá aquelas longas, coisa do jeito judaico de falar, dá aquelas pausas longas para introduzir um assunto no meio.
Se viermos comparando com o que já foi pregado antes, parece que aqui ele deu uma viajada, né, por assim dizer. E a decisão de pregar todo o capítulo é porque ele faz muito sentido diante do que já tinha colocado, né, ali aos Coríntios e diante do que vai ser dito adiante. Entender a mentalidade do apóstolo Paulo depende de entender esse capítulo, na minha opinião. Porque é aqui que ele vai fazer distinções claras entre os pensamentos que ele quer combater naquela época. Então, eu quero te pedir um pouco de paciência nessa manhã, porque esse é um texto que vai te exigir muita atenção. Em que sentido? Porque se nós queremos fazer afirmações bíblicas, e que sejam estritamente bíblicas, eu quero me valer nessa manhã aqui de dois princípios muito importantes. Todo estudante de teologia, todas as pessoas interessadas em teologia, sabe disso. O que eu vou dizer agora não é novidade para muita gente. Nós precisamos entender a intenção do autor, o que ele quer comunicar, quais são os pressupostos que ele está usando para introduzir esse ensino ali na igreja de Coríntios. Esse é o primeiro ponto. E segundo, nós precisamos entender as necessidades que ele quer confrontar. Qual era o problema que tinha na mentalidade daquele povo? Quais são as barreiras religiosas, culturais, que esse ensino que o apóstolo está introduzindo quer romper? Diante disso, nós ainda temos um terceiro problema, que é o problema de estarmos a 20 séculos distantes daquele momento. Então, como que nós podemos entender o que ele está dizendo para aquelas pessoas naquela época, se nós estamos distantes historicamente, pelo menos 20 séculos, e já fomos bombardeados aí com uma série de outros pressupostos. E nós acreditamos em muitos deles. Inclusive, nós usamos esses pressupostos que temos hoje para interpretar esse texto. Então, por que eu estou te pedindo a sua atenção? Porque você precisa ter muito cuidado com as palavras que aparecem nesse texto. Vou citar algumas. Mistério. Né? Tem gente que até arrepiou. Fala mistério, arrepia. Sabedoria, outro problema. Inclusive, é o que nós vamos tentar fazer aqui. Hoje é o que Paulo estava tentando fazer naquela época, quando ele vai falar sobre a sabedoria. O que é isso? Temor, tremor, poder. Agora eu sei que arrepiou. Pode falar a verdade. Falou poder, já sente logo tudo mudando, né? Homem natural, homem espiritual. Veja, meus irmãos, se essas palavras que eu selecionei, e teria muitas outras, não tem para nós um sentido todo cristalizado, né? Todo mundo, quando escuta essas palavras aqui, já tem alguma coisa para dizer sobre elas. Então, o meu desafio nessa manhã é que nós usemos da mais pura, e eu orando sobre esse texto, né, e durante vários momentos, assim, fui tocado pelo Espírito de Deus, lendo esse texto, porque ele é muito profundo, daria para a gente ficar aqui um mês falando sobre esse texto. Mas eu quero desafiar os irmãos a fazer o exercício que eu fiz quando estava lendo esse texto. É de examinar a Escritura como uma unidade. Esse é um princípio de interpretação bíblica. Desde o 3º século, isso tem sido ensinado na igreja cristã. Lá no 3º século tinha um pai da igreja, o Orígenes, que ele ensinava que um texto deve ser interpretado no conjunto todo das Escrituras e nunca por um versículo isolado. Mais tarde, a Reforma Protestante usou esse mesmo princípio para dizer uma frase que nós já ouvimos aqui várias vezes. A Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. Não há outro tipo de conhecimento que nos interesse mais do que o que a Bíblia está nos ensinando sobre um determinado assunto. Obviamente, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que quando nós usamos a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, nós estamos anulando as outras fontes. É possível considerar outras fontes, outros conhecimentos. Mas, nesse caso, eu quero que você preste muita atenção a esse princípio que eu vou usar e pretendo usá-lo do início ao fim. Por quê? Porque eu faço uma constatação que muitos de nós
muitos de nós, quando ouvimos essas palavras que eu mencionei anteriormente, nós tendemos a pensar a Bíblia com categorias modernas ou pós-modernas. O que isso quer dizer? Talvez nós hoje sejamos um pouco mais sofisticados do que Paulo, porque nós temos acesso a muito mais informação do que ele naquela época. Isso é óbvio. Mas o fato de termos mais informação, se não soubermos o que a Bíblia diz sobre esse assunto, não nos torna menos heréticos. É isso que Paulo está querendo combater. A minha oração nessa manhã é que Deus nos dê inteligência e que o seu Espírito nos ilumine para que a gente não fuja desse propósito que o apóstolo Paulo descreve no último versículo. Olha aí no versículo da sua Bíblia. Ele faz esse questionamento, que é o questionamento que vai orientar toda a exposição. Ele conclui fazendo uma pergunta, olha aí. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele faz esse contraponto, né? Mas já é um contraponto. Já é adversativo do que tinha dito antes. Tudo bem, ninguém deu conselho a Deus, mas nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? É aqui que ele conclui tudo o que ele disse antes. E eu vou começar de trás para frente de propósito, porque senão você não entende o que o Paulo estava dizendo antes, porque se nós ficarmos usando essas categorias gregas para entender mistério, poder e etc., você não entende o que o apóstolo está querendo ensinar aos coríntios nessa instrução. Nós aprendemos desde os gregos que existe a razão, né? A lógica, o logos, vou falar muito dele hoje. E existe a fé. São coisas, para muitos, são coisas distintas, e para muitos são coisas antagônicas. Esse é o primeiro pressuposto que o apóstolo Paulo está querendo introduzir na igreja de Corinto. Não há divisão entre fé e razão. Deixa eu te exemplificar. Quando eu estou dizendo de categorias gregas, deixa eu te dar um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo te dizer. Quando nós dizemos que somos cristãos, mas o efeito da palavra de Deus sobre as nossas vidas se resume apenas a ir à igreja, nós estamos fazendo uma divisão clara entre uma vida de fé e uma vida que nós costumamos chamar de secular. Quer um exemplo mais claro? Você encontra aquele sujeito, né, que quando você chega na igreja dele, ele te recebe lá na porta com um sorrisão desse tamanho. Seja bem-vindo. Você é lindo, maravilhoso, especial. Hoje fizemos um café maravilhoso para te receber. O louvor, você vai arrepiar até o último cabelo. E você acha que você é o cara mais especial do mundo, né? Você foi recebido igual um rei. Quando você encontra com o mesmo sujeito no trabalho dele, ele reclama de tudo, xinga todo mundo, bate na mulher, não educa os filhos e por aí vai, para dizer o mínimo. É isso que eu estou chamando de categoria grega. O que ele pensa não tem a ver com a fé dele. O que ele age também não tem a ver com a fé dele, porque a fé é um adendo à racionalidade dele. Porque durante a semana ele é racional. Ele só é cristão aos finais de semana. E eu estou falando isso, pessoal, porque esse tipo de gente só tem lá em Belo Horizonte, que eu venho de lá. Eu sei que aqui não tem. Né? Óbvio. Olha só, meus irmãos, é isso que Paulo está querendo combater. Nós encontramos pessoas que se dizem cristãos e agem desse jeito. A experiência de fé desse sujeito é distinta da vida desse sujeito. Porque a fé é algo que se acrescenta à racionalidade dele. Ele até crê lá que recebeu a nova natureza, né? E muitos crentes têm problema com isso, porque a Bíblia diz que nós recebemos uma nova natureza, nós não recebemos um novo corpo ainda. O novo corpo você ainda vai receber. É bom lembrar disso, né? Porque tem gente que já vive no mundo da lua, nova natureza. Eu achei que quando eu convertesse eu não ia ter mais que lutar contra o pecado, né? Porque Jesus... Aí começa a confusão. Não, vai ter que lutar. Você recebeu só a nova natureza, o novo corpo ainda vai vir. Calma. Então, esse tipo de cristão aqui, ele até entendeu que recebeu a nova natureza,
Mas ao invés de crer nisso, ele quer explicar a nova natureza de uma forma absoluta. Ele quer ter controle absoluto sobre o que ele pensa, sobre a forma como ele age. Por quê? Porque ele acredita na razão que os gregos legaram à humanidade. Nós somos, até hoje, bombardeados por isso. Mas o apóstolo está fazendo a pergunta, meus irmãos: quem jamais conheceu a mente do Senhor? Se você pensar a vida com categorias que os gregos nos ensinaram, você vai ter essa sensação de que tem uma vida dupla. E com uma sensação de vida dupla, não tem escapatória, meus irmãos. Ou você vai lutar contra o pecado e vai se tornar um legalista, né, porque você vai querer fugir do mundo. A história conta isso para nós, né? Os monges, né, não tinha que fazer alguma coisa com a vida, o que eles faziam? Vão lá para o Tibete. Né? Quanto mais distante das coisas do mundo, então mais santo eu vou me tornar. Olha o problema. É isso que Paulo está combatendo. Se você não entende a sabedoria divina, a mentalidade de Deus, você vai sempre ir para os extremos. O extremo é assim, né? Você se torna um legalista. Ou então você é o outro oposto, né? Aquele cara, não, Jesus já levou todos os pecados, né, na cruz, então vamos curtir. Né? Senta o pau. Né? Não tem, para que arrepender de pecado? Não tem luta, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, né? Contra os principados. Aí começa aquela confusão. Aí se torna um hipócrita. Entende como que o grego ensinou a gente a pensar? É sempre assim, de um lado ou de outro. Eu quero já dizer aqui, introduzir no texto, ter uma mente cristã é ter uma racionalidade transformada e renovada e governada por Deus. Ninguém é completo se separa a vida mental da vida de fé. É isso que Paulo está ensinando para nós. Vamos para o texto que você vai entender. Olha os versos de 1 a 5. Eu vou fazer grupos maiores de versículos, porque não dá para expor um a um, óbvio. Mas é importante que você preste atenção em algumas palavras que eu vou destacar. O Paulo começa dizendo: irmãos, quando eu fui ter a vocês, anunciando o mistério, e muitos comentaristas concordam que essa palavra, por se parecer com outra palavra grega, que é testemunho, nesse caso especificamente, há quem discorde, porque Paulo usa o mistério em outros textos, lá em Colossenses, por exemplo, ele vai usar o mistério. Efésios capítulo 5 também, ele está falando de mistério. Nesse sentido, não de algo esotérico, não de algo que nós não apreendemos pela experiência. Não é disso que Paulo está falando. Eu fui anunciar para vocês o mistério de Deus. Mas não foi com essa linguagem rebuscada dos filósofos. Está aí, no versículo 1. Eu resolvi nada saber entre vós. Eu estive em fraqueza, em temor. Preste atenção a essa palavra, em temor e tremor. A minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. De que Paulo está falando, meus irmãos, nesse trecho? Primeiro, intencionalmente, voltando naquele critério que eu coloquei lá atrás, existe uma intenção do apóstolo Paulo em usar essas palavras. Porque o que ele quer introduzir é a mensagem do Evangelho. Essa é a intencionalidade do apóstolo. É evidente que ele cria aqui uma antítese entre o pensamento com que as pessoas estavam acostumadas e o que ele quer ensinar, com base não no pensamento da época, mas com base no pensamento bíblico. O pressuposto do apóstolo aqui é que ele vai usar a Bíblia para combater esse pensamento que era vigente na época. Ele é explícito em dizer que não quer usar pensamento humano, está aí na sua Bíblia. Paulo não quer usar o método grego para ensinar. Por quê? Porque ele vai ensinar a mensagem mais poderosa do universo. É o Evangelho. O que é o Evangelho? Está aí no capítulo 1, se você voltar para trás um pouquinho, versículo 23, o pastor Tiago pregou isso, não é? Pois, veja aí, nós pregamos o quê? O Cristo crucificado,
que é escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Que mensagem é essa, meus irmãos? É o Evangelho. Por que ele então usa essas palavras? Fraqueza, temor, tremor. Eu não quero usar de palavras persuasivas. É porque o Paulo emburreceu? É porque o Paulo esqueceu das coisas que ele estudou? Ele anulou tudo? Não, agora não preciso saber de nada, que o Espírito vai trazer uma luz, né, transcendental e vai vir todo o conhecimento na minha cabeça. Não, não é isso não. Ele perdeu a intelectualidade? Ele perdeu os anos que estudou com os rabinos? Não, não perdeu nada. É isso exatamente que ele quer dizer aos coríntios. Eu não preciso usar o conhecimento vigente. Eu não preciso pensar da forma como vocês aprenderam a pensar. Por um único motivo, para que a vossa fé não se fundamentasse em nada, em nenhum pressuposto que não fosse o Evangelho. O que é o Evangelho? O Cristo crucificado. Está aí, ó, na sua Bíblia. Percebam, meus irmãos, o respeito que o apóstolo Paulo tem pelas Escrituras. Porque só existe um único fundamento para compreender o sentido último da vida. Sabe qual que é? Não é a razão. É Jesus Cristo, é o Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus e a explicação para o sentido que você quer dar para a sua vida. É isso que Paulo está introduzindo. Por que ele usa essas outras palavras? Sabedoria, temor, tremor. E aqui eu quero ser estritamente bíblico, sem querer inventar. Mas como um cristão naquela época, meus irmãos, quando Paulo diz, em outro texto, que a Escritura é boa, divinamente inspirada, boa para corrigir, para exortar, lembra quando ele está ensinando sobre isso? De que Escritura que ele está falando? Ele está falando do Antigo Testamento, concordam? O Novo não tinha sido escrito. E vocês acham que ele mudou o pressuposto quando ele está ensinando aos coríntios? Da onde ele tira a ideia de sabedoria? Isso é muito importante, muito importante. Porque se você quer aprender a pensar com categorias bíblicas, você tem que voltar para a Bíblia. Você tem que entender como um hebreu naquela época pensava a sabedoria. Eu vou usar apenas 2 textos, não vou lê-los, só vou citá-los. Se você estiver anotando, guarde a sua anotação. Mas eu preciso te dizer, meus irmãos, que sabedoria bíblica não é apenas um jeitinho de lidar com as coisas. Sabedoria na Bíblia não é um tipo de pragmatismo, né? Aquela habilidade que a gente tem de se dar bem no final. Isso não é sabedoria bíblica. Provérbios capítulo 3, versículo 19. O apóstolo está se valendo desse conceito aqui. Na tradição bíblica, todo mundo sabe que a sabedoria, quando ela é descrita, desde o capítulo 1 de Provérbios até o último capítulo, a sabedoria ela é materializada como se fosse uma pessoa, né? Ela cria, ela salta as montanhas, ela é o arquiteto de Deus, como diz o texto aqui. Na mentalidade hebraica, as palavras tinham um sentido concreto para que as pessoas apreendessem o que a sabedoria faz. Quais são os atos da sabedoria? O que a sabedoria está realizando? Porque a sabedoria é algo que parte do próprio Deus. Se você ler no capítulo 3, você vai ver que Deus usa a sabedoria para fundar o mundo. A sabedoria, meus irmãos, é claro que não é uma pessoa e também não é Jesus. Isso é um erro. Eu já vi muitas pessoas dizer, a sabedoria de Provérbios 8 e capítulo 3 é Jesus. Não é não. A sabedoria é a estrutura em que o mundo foi criada. Provérbios 3:30 diz, né, que ele é o arquiteto, em algumas Bíblias, está dizendo. Mas a palavra ali não é arquiteto, a palavra ali é tipo o pedreiro. É quem põe a mão na massa, é o mestre de obras. É quem sai fazendo as coisas. A sabedoria não é esperteza para lidar com as situações pontuais da vida. Mas a sabedoria é ganhar uma compreensão da estrutura da realidade. É isso que Provérbios ensina para nós. Provérbios 8:22 em diante, você vai ver isso nitidamente.
O próprio Deus usa a sabedoria para estruturar as coisas criadas. Parece muito com Jesus, porque quando a gente lê Provérbios, né, eu estava lá na fundação e comecei a fazer, né, quando você lê Provérbios 8, dá aquela sensação de que parece que é Jesus mesmo, porque estava lá no início. Mas não é isso, não é Jesus. A sabedoria, meus irmãos, tem a ver com tudo que a gente faz. Todas as especialidades, que a gente chama de especialidade hoje, né? Relação familiar, economia, pecado, como lidar com o poder, como lidar com as amizades. Tudo que a gente chama de especialidade hoje era o que a Bíblia chama de sabedoria. Na Idade Média, as pessoas chamavam isso de, eu sei que o pessoal aqui gosta bastante, né? Artes liberais. Né? Aquele jeito, né, que as pessoas tinham de lidar com qualquer tipo de assunto. Sabedoria na Bíblia, meus irmãos, é a visão do todo. É uma visão integral de como a vida funciona e como nós lidamos com ela. Uma vez eu vi o Guilherme, meu pastor, contando sobre o paradoxo do especialista, né? Antigamente, as pessoas sabiam nada sobre tudo. Hoje elas sabem tudo sobre nada. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende muitas vezes em casa, só serve para a gente trabalhar e ganhar dinheiro. Olha que pobreza. E tem gente que chama isso de sabedoria. Não é? Tem gente que chama isso de sabedoria. Não é sabedoria. Você pode ser doutor no que você quiser. E na nossa cultura, quanto mais doutor você é, mais específico você é num assunto só. Você acha que doutor é quem sabe tudo, você está enganado. Doutor é quem sabe tudo sobre o mínimo. Sobre quase nada. Quem tem doutorado é assim. Deve ter um monte aí, sabe disso que eu estou dizendo. É claro que ele sabe muito, né, gente? Mas é muito sobre quase nada. Conversa com um doutor em astrofísica. Eu não gosto, assim, né? Não é porque eu não gosto, é porque eu não entendo nada. Ele vai falar dos movimentos, né? Como o universo tem tais e tais formulações. O pessoal da física aí deve saber isso melhor do que eu. Para a vida, isso serve para quê? Eu quero te mostrar, meus irmãos, que sabedoria na Bíblia é uma compreensão de como a realidade funciona. E não funciona sozinha. Funciona, isso é muito importante, sobre um fundamento. Sabe qual é o fundamento? Temer a Deus. Não adianta saber tudo. Você pode saber tudo. Mas se você não teme a Deus, você não é uma pessoa sábia. Isso está escrito lá em Provérbios 1, versículo 7. Todo mundo sabe esse versículo de cor. O princípio, né? E essa palavra aqui é muito importante, porque diz que o fundamento, essa palavra lá é a mesma de Bereshit, Reshit. Não é princípio no sentido de um ponto em que as coisas têm início. Não é só isso, não. É o fundamento onde todas as coisas se apoiam. É a base. Provérbios 1 diz: o temor do Senhor é o fundamento. Entende? É a base, é o pressuposto para quê? Para todo o conhecimento que a gente tem na vida. É isso que diz Provérbios capítulo 1. Entende? Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando Paulo vai introduzir agora as palavras sabedoria, é isso que ele tem em mente. Ele não pode ter outra coisa, senão ele está enganado, concordam? Se sabedoria para ele são as chamadas hoje inteligências múltiplas, né? Quem tem tais habilidades, X ou Y, então ele está usando as mesmas categorias que o grego. Ele está falando que não ia usar, então ele mentiu. Eu não posso contradizer o próprio texto, concordam? Se todo grego acha que o princípio que origina o mundo é a razão, e Paulo está falando que não vai usar essa categoria, ele tem que usar outra. Qual é a outra? É a Bíblia. É o pensamento em que a Bíblia foi construído. E ele continua aí nos versículos 6, olha, tem gente lá que já devia saber disso. Na verdade, nós falamos de sabedoria, olha aí, versículo 6. Tinha uma galerinha lá que já devia saber disso. Os maduros. Mas até essa turminha aí, né, que se considerava madura,
eles pisavam na bola. Por quê? Porque eles confiavam na sabedoria dessa era, desse tempo presente. Aí ele vai dizer, nem dos seus governantes que estão sendo reduzidos a nada. Não pode confiar nessa sabedoria. Porque nós estamos aqui falando do mistério da sabedoria de Deus, que antes estava oculto. Então agora Paulo está falando de esoterismo. Né? Um negócio oculto, ainda você está enganado, o negócio estava oculto. Né? Não, meus irmãos, não tem nada oculto. Não tem nada oculto aqui. Ele está dizendo que essas coisas antes estavam ocultas. De novo, você tem que entender o que os gregos pensavam sobre isso aqui. Os gregos, meus irmãos, achavam que a razão, o logos, era o princípio que organizava o mundo. Ou seja, era a razão, a racionalidade, a inteligência que eles usavam para fazer as coisas que levariam todo grego a uma vida feliz. O princípio que ordena o mundo tem que te levar a ser feliz um dia. Para eles, né, para os gregos, uma vida racional era uma vida que faz sentido, uma vida feliz. Isso realmente tem alguma verdade. Porém, meus irmãos, não existe felicidade se a vida não tem um destino. É nisso que a tradição cristã, ela ofende a tradição grega. Porque o grego, quando pensa em felicidade, ele acha que lá no final tem um buraco, tem um vazio, tem um nada. E essa palavra destino aqui não é obra do acaso. Destino para o cristão é a obra que Deus vai realizar em te levar para onde Ele está. Essa palavra aqui é telos, finalidade. Destino aqui é a finalidade, é o propósito para o qual você foi feito. Não tem nada a ver com a obra do acaso. É isso que Paulo está combatendo. Porque não existe felicidade se no final não tem nada lá. Imagina, vive uma vida aqui toda sofrida, chega lá no final, tem um buraco. É isso que o cristianismo ensina? Não é não. O cristianismo ensina o contrário. A única possibilidade de ser feliz de verdade é numa relação pessoal, numa relação em que Deus é o fim, a finalidade de tudo. Entende por que João começa o evangelho falando, no princípio era o Logos. E é por isso que eu citei o versículo 1:23, meus irmãos, porque para o grego, Logos é a razão pura, é a inteligência, é a capacidade humana. Mas João lança um desafio antitético, né? Igual Paulo faz aqui, ele lança duas ideias que se contrapõem, é um paradoxo. Como assim? O Logos se fez carne, palavra virou gente. Que conversa é essa? É por isso que Paulo vai dizer que isso aqui é um absurdo. Um absurdo, ele usa essa palavra. É um absurdo para os gregos e um escândalo para os judeus. Porque o que João está ensinando vem em consonância com o que Paulo também está ensinando, meus irmãos. A verdadeira racionalidade, a verdadeira razão, não é a inteligência humana, é Jesus. É uma palavra que encarnou. Não é a inteligência e a competência humana que vai te levar à felicidade, é uma pessoa. Eita, agora complicou. O que João e Paulo estão dizendo é que a única maneira de conhecer a estrutura do mundo, do universo, do cosmos, do mundo interior, do mundo exterior, não é a inteligência humana, é uma pessoa. É alguém com quem você se relaciona, que veio morar junto com você. Jesus Cristo. Logos não é a razão humana, é uma pessoa que viveu nesse mundo e alguém com quem é possível se relacionar. Entende como que isso é difícil? Até para nós é difícil, fala a verdade. Não, mas não é possível. Tem alguma coisa cognitiva, de inteligência nisso? Não tem, não. Porque os judeus procuravam o sentido da vida nos milagres. Paulo fala isso também aos Coríntios. E os gregos aonde?
Na sabedoria, na retórica. Quem convencia mais eram os melhores. O que Paulo está dizendo é que o segredo do universo não está mais na universalidade, está na contingência. Alguém que apareceu lá na Galileia, pobre, e é Deus. Está entendendo? Está entendendo como é que Paulo pensa, meus irmãos? Isso é loucura até para nós. Até para nós é estranho ouvir essas coisas. Porque você só entende o que o apóstolo está dizendo, como ele mesmo vai dizer aí, ó, pelo Espírito de Deus. Se Deus não te disser que essas coisas aqui são verdade, nós vamos duvidar, porque é muito simples, não é possível que o negócio é simples desse jeito. Não é possível, tem que saber fazer cálculo integral para entender Jesus, tem que fazer 5 doutorados e 3 PhD em Harvard, senão não entende, não dá para ser crente se não fizer PhD não sei aonde, na Lua, na China, sei lá, faz onde quiser. Não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia está dizendo, João diz, capítulo 1, nós já estudamos aqui as cartas de João, se alguém diz que conhece a Deus, mas nega que Jesus tem corpo, ele é o quê? É um herege, anticristo, que João diz. Para entender a sabedoria, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa só, sabe o que chama? Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui. Vocês vão ver isso durante todo o livro. O sentido das coisas aparece quando Jesus governa a sua vida, a sua racionalidade, o seu jeito de lidar com o dinheiro, o seu jeito de lidar com o seu trabalho, o seu jeito de lidar com tudo que você faz na vida. Isso é sabedoria. Sabe por que isso aqui não é algo oculto? Abre a sua Bíblia em Colossenses 2:2. Você vai entender por que não está oculto. Porque muitas vezes o apóstolo já descreveu que oculto não está mais oculto. Isso é um mistério porque nós não captamos, porque nós não compreendemos. Olha o que ele diz lá em Colossenses: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão no curso que a gente faz em Harvard? Não. Estão aonde, meus irmãos? Em Jesus Cristo. Jesus é a estrutura do mundo. Se não entender Jesus, você não vai entender nada sobre absolutamente nada. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está ensinando para nós. Isso é muito sério, meus irmãos. Quer entender o sentido da vida? Quer entender por que as coisas não precisam ser descritas com sabedoria humana? Você só precisa entender uma coisa: quem é Jesus? Qual é o lugar dele na sua vida? Em Colossenses também, no mesmo, um pouquinho atrás, Paulo diz que nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Subsiste. Paulo inventou essa palavra. A palavra lá é sinisteme. Está debaixo de um único fundamento. As coisas só funcionam se estiver debaixo de Jesus. O mundo, o universo, tudo que você faz na vida só faz sentido se for a partir de Jesus. É isso que ele está dizendo. Efésios 1, 9 e 10, para você não ter dúvida que não tem nada oculto mais. Ele diz com todas as letras: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? De convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Qual é o centro do universo, meus irmãos? É a inteligência? É a quantidade de diploma que tem pendurado na parede? Não, é o Evangelho. É Jesus Cristo. Quando Paulo está falando de sabedoria, ele está traduzindo o mistério. Para usar uma linguagem bem contemporânea, ele está desenhando. Deixa eu desenhar para ver se você entende. É isso que Paulo está fazendo. Ele não está lançando dúvida. Ele não está achando que isso aqui é uma coisa de gente
iniciada, né, no esoterismo gospel. Não. Para entender as coisas de fato e ser racional de verdade, é necessário conhecer quem é Jesus. Isso só é possível por uma obra do Espírito de Deus, é isso que ele está dizendo. Você não consegue aceitar isso aqui. Isso não é questão de compreensão, isso é questão de aceitação. Porque é tão simples, é algo tão acessível, que você e eu relutamos em aceitar isso aqui como verdade. De tão simples que é. De tão ordinário que é. De tão rotineiro que é, a nossa dificuldade é essa. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Os sábios daquela época, eles não creram nisso. E porque não entenderam a importância de quem é Jesus, o que eles fizeram com ele? Crucificaram. Essa é a prova da tolice, da ignorância maior que pode ter pisado na face da terra. É que Deus veio até nós, e quando nós não entendemos, porque nós queríamos compreender, explicar, racionalizar sobre Jesus, esse não é Jesus, não. Não é possível. Deus virou homem? Que papo é esse? Mata. Mata. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Os sábios dessa época não entenderam, por isso crucificaram. É por isso que lá nos Provérbios, veja como isso tem uma conexão, né? Provérbios 8:36, naquela descrição sobre a sabedoria, o sábio diz: aquele que não entende o que é a sabedoria, peca contra a própria alma. 8:36. O fato de não compreender e não apreender a estrutura do mundo faz com que você peque contra você mesmo. Peca contra a própria alma. Por quê, meus irmãos? Porque não temeram a Deus. Entendeu por que Paulo começa dizendo? Eu fui até vocês com fraqueza. Eu fui até vocês com temor. Não é porque ele estava com medo de ser apedrejado, não. Isso aconteceu com ele muitas e muitas vezes. Passei naufrágio, fui apedrejado, só açoite eu tomei 3. Está lembrado? Ou é outro Paulo que nós estamos falando? Paulo está com medo nenhum. Temor é o fundamento, é saber que Deus está olhando para você. A raiz da palavra temor é a mesma divisão. É saber que os olhos do Senhor estão sobre você 24 horas por dia. Isso é temer a Deus. É por isso que ele vai com temor. Ele não vai com sabedoria humana. Porque se fosse com categorias humanas, gregas, o resultado, ele mesmo está dizendo aqui, ó, é a tolice de crucificar o sentido do mundo. A verdadeira inteligência veio morar entre nós e nós crucificamos ela. Entende que Paulo não está falando de nada muito absurdo, meus irmãos? Aí ele chega lá no versículo 9, né? Aí essa aqui eu sei que um monte de gente, o que os olhos não viram, né? Os ouvidos não ouviram, é o que Deus, aí a gente, agora não é possível que Paulo não está falando de nada né, imaterial, assim, né? Lá do reino dos espíritos, lá daqueles negócios que o povo gosta. Não. Ele tirou isso aqui lá de Isaías 64. Ele está citando, a Escritura diz que essas coisas não tinham aparecido, mas agora estão aí diante de vocês. E vocês rejeitam isso porque vocês confiam na razão humana. Muita gente tem concluído que essa sabedoria é uma coisa mística, né? Porque pertence ao que a gente costumou chamar de quê, pessoal? Do reino espiritual. É o reino do Espírito, né? Deixa eu te ensinar uma coisa hoje. Sabedoria de Deus não é dar bom conselho. Sabedoria bíblica não é fazer boas leis. Sabedoria bíblica não é ter a revelação de qual candidato vai salvar o Brasil em 2019. Não é.
Sinto te dizer isso. Quando Paulo faz o contraste entre sabedoria humana e sabedoria de Deus, muita gente usa o que eu chamo aí de gnosticismo pós-moderno. Você já ouviu essa frase? O reino espiritual é mais real do que o visível. Já ouviram? É? Um monte de gente aí já ouviu. Isso é gnosticismo. Se você pensa assim, eu tenho que te dizer, você não é cristão. Se você acha que o lado de lá é mais real do que o de cá, você não entendeu o que Deus está fazendo. Isso é gnosticismo gospel. Essas frases de efeito que as pessoas gostam de usar para levar as pessoas a acharem que elas dominam algo que é indominável. Já viu o gosto que as pessoas têm por Apocalipse? Quem sabe, ainda usa aquele negócio. Nem Calvino arriscou escrever sobre Apocalipse, né, porque era muito para ele. Mas tem um monte de gente aí que acha que a revelação do universo está no Apocalipse. Não está, não. Está em Jesus. Está em Jesus Cristo. A Bíblia, quando contrasta a sabedoria terrena com a sabedoria do mundo, que é isso que Paulo está dizendo dos versículos 10 até o 15, ele está dizendo, meus irmãos, que qualquer conhecimento que é separado do temor de Deus é sabedoria terrena. É só isso que significa. Qualquer pensamento que desconsidere Jesus Cristo no centro é humano. É isso que Paulo está dizendo. Por quê, meus irmãos? Por um fato muito simples. Qualquer tipo de raciocínio humano que está desconectado da fonte, da raiz, perdeu a conexão. Perdeu o sentido. As coisas só têm sentido se Jesus for a base, o fundamento delas. E esse conhecimento aqui, ele é maligno, sabe por quê? Porque ele não considera as coisas de Deus, ele não tem sensibilidade para a alma humana. É aquele cristão que eu estava falando lá atrás, ele é iracundo. Você não consegue ver o fruto do Espírito na vida dele. Sabe por quê? Porque ele acha que isso é competência dele. E não é. É de Deus. Estar em Jesus é reconhecer o que o Evangelho é na sua vida. Paulo diz mais de uma vez, o Evangelho é o Cristo crucificado. É isso que dá sentido para a vida. É conhecer e entender a graça de Deus que foi dada através de Jesus. Esse é o princípio que governa o mundo. Essa é a nossa verdadeira batalha espiritual, meus irmãos. Deuteronômio 10 diz, toda a terra é minha. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se você ler o livro de Apocalipse, com muita atenção, você vai perceber que a única batalha que é travada lá é para quê? É para devolver o governo para Jesus, é dar a escritura da terra para Jesus. Apocalipse 5, está lembrado? Eu vi uma multidão de gente que vinha de todas as tribos, língua, povo, nação, lembra do texto? O tabernáculo de Deus estava lá entre eles, Apocalipse capítulo 20. Não tem uma guerra sendo travada lá do lado de lá. Os demônios que são intrometidos vêm para o lado de cá. Eles estão inquietos lá. Também não estou dizendo que eles não existam. Mas a verdadeira guerra é aqui. Reinar com Jesus, como diz Apocalipse 21, é ter essa mentalidade que Paulo está ensinando. É voltar a crer como os crentes criam lá no início. Os crentes criam, quando olhavam para a Escritura, né? Deus criou o mundo. Ninguém questionava isso. Hoje todo mundo quer saber o dia, a hora e o segundo exato que esse negócio aconteceu. Porque a ciência é capaz de explicar. Paulo está dizendo, meus irmãos, o homem natural não aceita essas coisas. Porque ele não acredita que isso é muito simples. E isso pode estar acontecendo com a gente. Vou fazer outra constatação. Sabe por que muitos crentes ficam decepcionados com a igreja e pulando de igreja em igreja? Dentre os motivos, obviamente, é porque está fraco mesmo.
Mas não está fraco não é só porque tem gente sincera, não. É porque as pessoas fizeram uma aposta no pensamento dessa era e quer explicar tudo a partir do pensamento pós-moderno. Deixa eu ilustrar para você entender isso. Se você se identificar com isso, ore hoje a Deus. Eu orei essa semana sobre isso. E fiquei, quando eu estava preparando esse sermão, fiquei lembrando da época que eu participava da escola dominical na Igreja Batista. E o irmão Adão, lembro o nome dele até hoje, ele ia lá e ensinava, olha, o mar vermelho abriu. O povo de Deus passou, pé seco. Era isso que ele ensinava. 1989. Meu coração enchia de um negócio e, cara, o mar abriu. Depois de uns 20 anos de crente, eu queria saber por que o mar abriu, que hora que abriu, o que Deus usou, se a varinha do Moisés tinha um pó mágico dentro dela, se um efeito fenomenológico, natural, soprou um vento, aí começa. Isso é um fenômeno natural que acontece naquela região, que não sei o quê, pererê, pererê, pererê. Antes o seu coração se enchia só de saber que o mar abriu, agora você tem que explicar por que o mar abre. É por isso que você fica azedo. É por isso que fica pulando de igreja em igreja, nada serve para você, porque você quer explicação onde não tem. Antes, a gente ouvia Jesus falar através do apóstolo João, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Todo mundo ficava feliz, tolerante, né? Os irmãozinhos mais chatos você suportava. Hoje não, hoje nós somos sujeitos de direito, né? Sujeito de direito, ou de direita, sei lá, escolhe. Somos sujeitos, né? Crente não leva desaforo para casa. Por que antes você acreditava e agora você não acredita mais? Por que antes essas palavras de Jesus enchiam o seu coração e agora você duvida delas? Você acha que vai aparecer um guru para salvar o mundo, né, com toda a sabedoria? Eu quero te decepcionar hoje mesmo, essa é a minha função. A sabedoria não está no Augusto Nicodemo, esses caras, não. É porque eles entenderam a sabedoria. Eles entenderam quem é Jesus Cristo. E é por isso que eles se tornaram sábios. Eu ouço aí as pessoas, o Brasil ficou órfão depois que o Caio Fábio caiu. É porque o seu fundamento era homem. Porque o fundamento nunca ruiu, o fundamento chama Jesus Cristo. É por isso que a palavra não é pregada, é porque o seu coração desencantou. Você não acredita mais na Bíblia, você quer explicar a Bíblia. E aprendeu isso com os gregos. Os gregos é que tem que explicar tudo. Não, nós não temos que explicar tudo. É isso que Paulo está dizendo que é sabedoria divina. Você conheceu a mente do Senhor? Olha a pergunta que ele está fazendo no versículo. Quem conheceu a mente do Senhor? Para lhe dar algum tipo de conselho. Tudo que você precisa saber está num lugar só. Jesus Cristo. É por isso que ele termina assim. Quem já deu conselho para Deus? Ninguém. Isso é impossível. Não tente entender a mente de Deus, porque você não vai conseguir. Você já tem a mente de Cristo. Olha aí, é isso que ele está dizendo. O mundo tem sentido porque nós estamos em cima do único alicerce que é possível estar. Isso é loucura, meus irmãos. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é entender. Presta atenção nisso, meus irmãos. Eu vi isso aqui do pastor Guilherme uma vez. E quando eu estava lembrando desse sermão aqui, me vieram essas palavras. Nem sei se ele falou desse jeito. Mas aquela palavra se tornou viva e fez sentido para mim. E eu acho que foi o Espírito que me fez lembrar disso. O sentido último do universo, olha que coisa linda, é o amor pessoal do Pai pelo seu Filho, que Ele te deu de graça. Por isso que Paulo fala aqui, essas coisas dos sábios aí, os maduros, né? Já deviam ter entendido
Eles já deviam ter entendido que essas coisas são espirituais. Sabe por que é espiritual? Porque você recebeu isso gratuitamente. É isso que dói em nós. Primeiro, é saber que o sentido último da existência humana é a relação do pai pelo filho. E mais escandaloso ainda é que você foi introduzido nisso quando ele te adotou. Está entendendo? Isso é loucura. Eu acho que não é só os gregos que tinham dificuldade de entender, não. Nós temos também. Porque aceitar isso dói aqui, ó. O sentido último do universo é uma relação de amor. É Deus amando o seu filho, ao ponto de entregá-lo naquela cruz. É Deus amando o seu filho e chamando cada um de nós aqui, para entender que essa é a única sabedoria que é preciso ter para viver nesse mundo. Por isso que o provérbio diz, não se estribes no seu próprio conhecimento. Porque o sentido da vida não está no casamento, não está no emprego, na quantidade de dinheiro que você ganha, embora essas coisas não tenham nada erradas em si mesmo. Mas essas coisas, sem estar sobre o fundamento, são vazias, não vão te levar a nada. Não vão conduzir a sua alma até Deus. Você nunca vai ficar satisfeito em Deus, porque você não quer Deus, porque você não aceita a relação do pai com o filho. Isso é o evangelho, meus irmãos. Ter a mente de Cristo é aceitar esse convite. Ter a mente de Cristo é aceitar o convite para morar na casa de Jesus, porque quem tem todo o conhecimento de Deus é Ele. Quem conhece os cômodos da casa é Jesus. Sabe o que Ele te chamou para fazer? Entrar na casa com Ele. Ele vai te levar em cada quarto. Vai te mostrar onde apaga a luz, onde está a toalha. Isso é o Evangelho. Quem tem o conhecimento é Jesus Cristo. Se você não estiver do lado dele, você não vai saber entrar nessa casa. Esse era o mistério que estava oculto. E a obra do Espírito é essa. Fazer você entender. E mais do que entender, aceitar. Crer. Para depois compreender, como diz o Anselmo de Cantuária. Eu quero entender primeiro, não, Senhor. Eu quero crer primeiro. Eu quero morar na tua casa. Eu quero que o Senhor me leve aos quartos escondidos. Como diz o Salmo 27, lá no recôndito do tabernáculo. Aquele quarto separado. Essa é a sabedoria que a gente precisa para viver. Não confie no seu pensamento, mas também não anule o pensamento. A obra do Espírito é transformar a sua mente e convencê-la de que sem Jesus você não pode fazer absolutamente nada. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia. Dá-nos a mente de Cristo. Instrui-nos na sabedoria divina. Ensina-nos a crer como críamos antes, aquela fé infantil, Senhor. Não a fé do Descartes, que ensinou a gente a duvidar de tudo. Aquela fé das crianças, que ao invés de ficar perguntando que tipo de vento que bateu para abrir o mar, fica extasiado com aquelas ondas gigantescas paradas no ar. Devolve-nos, Senhor, essa capacidade criativa
imaginativa. Devolve-nos, Senhor, a sabedoria de ver um mundo mais encantado, mais colorido, mais diversificado, porque o Senhor é assim. O Senhor não se reduz a retas e curvas, porque a tua sabedoria é multiforme, porque o teu conhecimento é elevado demais para nós. Tão elevado que não precisou de fazer nada que nenhum de nós aqui não fôssemos capazes de compreender. Até as crianças, Senhor, mais tenras, são capazes de aceitar que Deus veio ao mundo, que Deus se fez carne. O Verbo virou gente. Isso é sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a crer.